A América Latina vem sendo palco de inúmeros casos de corrupção e crises políticas. O Fundo Monetário Internacional afirmou ter incertezas sobre o cenário político dos países latino-americanos para os próximos anos. Situações como a crise na Venezuela, escândalos de corrupção no Brasil e a recessão na Argentina vêm preocupando instituições e governos em todo o mundo. Segundo o Banco Mundial, reformas na educação e no mercado de trabalho são essenciais para que esses países voltem a crescer economicamente. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Boff, do curso de Relações Internacionais da Univale. Obrigada pela participação, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, nos últimos meses, diversos países da América Latina estiveram no foco aí por conta de turbulências na política, na economia, enfim. De maneira geral, professor, como é que você avalia o cenário político, o sociopolítico, enfim, na América Latina? Olha, para fazer essa avaliação, eu vou usar uma metáfora que eu costumo usar na abertura das aulas de América Latina, no curso de Relações Internacionais. Os países latino-americanos, desde as independências, século XIX, é como se eles fossem vários navios jogados em alto mar. Só que eles não têm uma coordenação, eles não atuam como uma frota, eles atuam conforme os ventos internacionais. Então, há uma coincidência periódica de que, embora eles não atuem como frota, embora eles não sejam plenamente integrados, às vezes minimamente integrados eles até são, eles costumam apontar para o mesmo lado. Ou seja, para onde o vento apontar, esses países costumam apontar também. Os maiores demoram um pouco mais, como o Brasil, mais complexos. Os países menores, como o Uruguai, o Equador, países da América Central, costumam responder mais rapidamente às variações, mas isso significa que os países latino-americanos se caracterizam pela vulnerabilidade com aquilo que acontece no mundo, principalmente nas grandes potências. Estados Unidos, China, União Europeia, Rússia, Índia, etc. Então, como nós passamos por um período de transição estrutural nas relações internacionais, em que os Estados Unidos possivelmente estão perdendo o poder, há uma ascensão chinesa mais próxima da Rússia, há vários conflitos acontecendo que são um pouco que demonstram essa possível transição, por exemplo, Coreia do Norte, os países da América Latina tendem, nesses momentos, a mergulhar em crises. Então, depois de um período de crescimento, que foi essa era dos governos progressistas, centro-esquerda, esquerda, bolivarianos, como você preferir, passamos por uma crise internacional. Essa crise reflete aqui e agora há uma transição. É difícil dizer exatamente para onde estamos indo, mas é por isso, eu diria que esse é o principal motivo pelos quais nós vemos os países tendo diversos acontecimentos, diversas mudanças, algumas mais radicais, outras menos, inclusive com forças políticas muito antagônicas atuando em diversos países. Então, para introduzir, eu diria que é um efeito estrutural das relações internacionais. Bom, professor, falando em América Latina, a gente não pode deixar de citar a Venezuela, né? Que hoje é um dos principais países em foco, né, no noticiário internacional. Porque hoje a Venezuela vive um momento sério de crise econômica, social e política. O presidente Nicolás Maduro acusa seus opositores de tramarem um golpe de Estado contra seu mandato. Este conflito não é de hoje e começou com a morte do revolucionário Hugo Chávez, em 2013. Para a gente entender melhor, professor, afinal, o que está acontecendo na Venezuela? Eu costumo fazer as análises, como vocês viram, puxando um pouco a história, né? Porque eu acho que as coisas conjunturais, elas não explicam tudo. A Venezuela é um país que, como todos os países que acharam o ouro negro, né? O petróleo, começa toda a economia, toda a política a girar em torno disso. Então, alguns conseguem sucesso, como uma Noruega, outros vão para o caminho da desgraça. E a Venezuela talvez está decidindo para onde vai. Mas, historicamente, a Venezuela, existe um acontecimento nos anos 50, na Venezuela, chamado Pacto do Punto Fijo, ou do Ponto Fixo, que é uma localidade na Venezuela, em que eles criaram um sistema bipartidário. Então, dois partidos mais ou menos centristas conservadores, não revolucionários, não muito reformistas, ficaram se revezando no poder. Um pouquinho mais nacionalista, um pouquinho mais liberal, mas todos eles
minimamente bem se relacionavam com as grandes empresas do petróleo internacional, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, como a Shell, Standard Oil, etc. Então, o que aconteceu? Esses governos, principalmente nos anos 80, e quem é o ouvinte mais velho vai lembrar da crise dos anos 80, hiperinflação, dívida externa, que atingiu a América Latina inteira, atingiu em cheio a Venezuela. E aí a população pobre, um país extremamente desigual, como todo país latino-americano, em que essa renda petroleira ficava concentrada numa classe alta e numa classe média diminuída, sai às ruas e começa a protestar. Tem um episódio chamado Caracaço, que foi uma repressão muito forte, com vários mortos naquela época. Aí, os anos 90, aquela onda neoliberal, privatizações, abertura, etc. Até que nós chegamos, uma tentativa de golpe do Hugo Chávez, na época, de dentro do exército, que foi reprimida, e até que ele é eleito democraticamente em 98 e entra com uma promessa: vamos desfazer esse pacto das elites venezuelanas lá dos anos 50, 60 e vamos começar com um governo social, um governo que ele chamou de bolivariano, socialista do século XXI. E aí, o que vai caracterizar esse governo? Programas sociais. Então, você vai, por exemplo, ouvir falar num bairro adentro, que eles começam a levar a saúde, educação para dentro dos bairros, inclusive até a ópera eles começam a levar, coisas desse tipo. Muita cooperação com Cuba, vem médicos cubanos. A Venezuela não tinha previdência social, passa a ter, diminui a fome, diminui o analfabetismo. Isso tudo está lá, entra no site da CEPAL, que você vai entender, no site da ONU, são números, né? Isso começa a acontecer, uma aproximação mais com os países do Sul, com o Brasil, por exemplo, menos os Estados Unidos, um discurso mais forte contra o imperialismo, mas, no entanto, a economia venezuelana é meio que do estilo Arábia Saudita. 90 e pouco % das exportações venezuelanas dependem do petróleo. Um país que não tem sequer autonomia alimentar e industrial. Então, enquanto tinha essa combinação, China puxando as importações do petróleo e o Hugo Chávez, que é um cara hábil, querido pelo povo, que politizou muita gente, no poder, você tinha essa combinação de um líder político e de um crescimento econômico. Ao mesmo tempo, morre Hugo Chávez de câncer e a China começa a desacelerar. Entra o Maduro, que não tem o mesmo traquejo do Chávez. No momento que a economia começa a andar para trás e um país que não tem estrutura para aguentar aquelas reformas anteriores, você começa com crise fiscal e com inflação. Então, essa combinação de crise política e crise fiscal e um enfraquecimento de todos os países do entorno. Sai o Lula, sai a Dilma, sai os Kirchner. Fica a Bolívia, fica o Equador, mas são países um pouco mais fracos. Então, a Venezuela perde retaguarda. E aí, eu afirmo, sem muito medo de errar, que a oposição tem o dedo dos Estados Unidos, da CIA, porque sim, eles atuam no mundo inteiro. Aí não estamos falando em bem ou mal, simplesmente é um fato. A oposição começa a pegar esse vácuo de poder e marchar pelas ruas, cada vez com mais violência. O Maduro responde com mais autoritarismo, buscando ocupar as posições do Estado. E o povo venezuelano fica meio que numa sinuca. Por um lado, tem bastante insatisfação com o que está acontecendo, mas, por outro lado, há uma memória histórica que a oposição, que é herdeira das elites que ocuparam o poder desde os anos 50, não faziam nada pelo povo. E, seja você de esquerda, seja você de direita, é fato que Hugo Chávez melhorou a vida dos venezuelanos. Então, é mais ou menos isso. Há uma insatisfação. Tá ruim do jeito que tá, mas pode ser pior do jeito que poderia estar. Então, o Maduro se mantém no poder mais ou menos nessas bases frágeis, mas tá ali. Resumindo, é isso. Aí tem vários fatos pontuais que dá para ficar colocando. Bacana. Professor, vamos tentar fazer um vínculo, então, da Venezuela com o Brasil, né? A gente encontrou, então, uma matéria no jornal Le Monde, publicou um artigo que destaca que a crise na Venezuela já atingiu o Brasil, né? E o texto diz mais ou menos assim, mesmo uma vida miserável no Brasil é melhor do que na Venezuela, né? E isso relacionado à chegada de mais de 50 mil venezuelanos no país, né? Enfim, quais são os impactos, né, dessa crise que a Venezuela está vivendo, não só para o Brasil, mas você já meio comentou um pouco de alguns países ao redor, mas mais especificamente em relação ao Brasil. A primeira coisa é a imigração, né? Lá no norte tem, como os haitianos vieram muito pelo Acre, agora os venezuelanos estão entrando lá por Roraima, Amapá, aquela região, né? Com muita força, e aqueles estados não têm estrutura para receber. Então, como você falou, é um país com uma economia muito concentrada no petróleo. Quando você tem essa combinação do desinvestimento dentro da Venezuela pela diminuição da renda petroleira e porque o capital internacional também foge, começa a ter menos emprego e eles vêm para o Brasil. O Brasil também está em crise e aí acaba tendo essa reação. Vamos lembrar que a imigração,
além do problema fronteiriço, da falta de estrutura, das pessoas que não têm onde dormir, pode gerar xenofobia, pode gerar conflitos sociais. Embora os venezuelanos, em geral, sejam mestiços ou brancos, tem negros, mas nem tanto, e os haitianos têm mais, e vamos admitir que o Brasil tem bastante racismo também, mas esse problema tende a acontecer. Esse é um problema. Outro problema da crise da Venezuela, ligado à região, é uma crise dentro do Mercosul, porque a Venezuela foi suspensa do Mercosul à força. Sim. E aí, os analistas mais pragmáticos que atuam no comércio exterior, eles dizem o seguinte, que sai um pouco da ideologia. Uma péssima ideia. Por quê? Porque a Venezuela, o Brasil tinha um superávit com a Venezuela, porque o Brasil é uma economia industrial. O Brasil tem uma cadeia industrial razoável e exportava muito para a Venezuela. E a Venezuela é um país que precisa de comida. Por exemplo, o Uruguai, que é contra, na época do Mujica, eles assinaram um acordo com a Venezuela que não faltaria comida na Venezuela, porque o Uruguai é uma fazenda gigante que produz comida para mais ou menos 50 milhões de pessoas, dizem os uruguaios. Então, a Venezuela fica tranquila que trocamos comida por petróleo, mais ou menos como faziam com Cuba, vai dar certo. Então, a saída da Venezuela do Mercosul, pragmaticamente falando, é a saída de um bom mercado de um país que não tem indústria. Então, desse ponto de vista, sim. O outro problema é que Brasil e Argentina, com o Temer e com o Macri, parece que eles preferem jogar para a plateia do que pensar em termos estratégicos. Ou seja, será que é melhor você estar dentro do Mercosul, manter a Venezuela ali, levar os teus chanceleres até lá, negociar, sentar na mesa e buscar ter uma aproximação e buscar ter um protagonismo na região? Estou falando dos dois maiores países, Brasil e Argentina, ou simplesmente expulsar ela, deixar ela fora, perder protagonismo, e aí quem que vai ocupar o protagonismo? Estados Unidos e China. Porque os Estados Unidos e China, por mais que o Trump aparentemente seja meio maluco e tenha umas... E às vezes está sendo um pouco ponto fora da curva, mas historicamente eles têm política de Estado. O que é bom para o nosso Estado em 30, 40 anos? É ter a Venezuela dentro, é ter a Venezuela fora. Então não é uma mudança conjuntural que vai levar eles a ter essas atitudes muito radicais jogando para a plateia, que é uma plateia anti-bolivariana, anti-esquerda, antipetista, que eu acho que é o que o Temer faz aqui e o Macri faz lá. Então eu acho que é ruim. Perde-se protagonismo e perde-se comércio. Vamos para o intervalinho, então? Então vamos. Daqui a pouco a gente volta a falar então com o professor Ricardo Boff, do curso de Relações Internacionais da Univale. E o assunto de hoje é a política na América Latina. Isso aí, já estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o professor Ricardo Boff, professor do curso de Relações Internacionais aqui da Univale. Estamos falando sobre a política na América Latina. E bom, a vitória do presidente Donald Trump nas eleições para presidente nos Estados Unidos pegou muita gente de surpresa. Durante seus discursos, além de afirmar que iria construir um muro na fronteira do México, ele também prometeu realizar uma deportação em massa dos imigrantes latinos ilegais no país. Um ano após esses episódios, professor, qual que é o impacto da eleição do Trump na América Latina hoje? Aparentemente o Trump ele segue um pouco a linha do Bush, mais unilateral, está ameaçando sair da Unesco, já rompeu com o Tratado Transpacífico que eles anunciavam, ameaça romper com o NAFTA, que é aquele acordo que eles têm com o México e Canadá. Então é meio America First. Nós vamos e não importa muito o que os outros dizem. A tendência dessa política dos Estados Unidos é um abandono da América Latina. É olhar como quintal dos fundos, assim. Aí é mais atenção para China e Rússia, que são os grandes rivais geopolíticos dos Estados Unidos, e o caso da China econômico, e Oriente Médio, que é uma área muito decisiva nessa disputa pela chamada Eurásia, né, que é o grande continente central, e pela questão do petróleo. Então a América Latina tende a ficar em segundo plano. Isso é bom para quem olha para os Estados Unidos como um país muito interventor na história, que sempre foi, ou imperialista ou muito metido nas questões internas dos países latino-americanos. Isso é bom porque abre um espaço para maior autonomia. Então, quem tem uma ideia que um governo mais à direita, como é o caso do Temer, tende a correr para os Estados Unidos, ficou meio sem pai nem mãe, né? Porque os Estados Unidos não estão aceitando ninguém. Então, inclusive, estão querendo fazer um muro. E aí, a tendência do Temer fazer o quê? Ir para os BRICS, com o programa de privatizações, investimentos que ele quer, e mostrar lá. Ou seja, se os Estados Unidos não respondem, que responda a China, que responda a Rússia, que responda a Índia, ou seja lá quem for. Então, a tendência é esquecer um pouco da América Latina. Isso faz com que o México, por exemplo, que meio que terciarizou a política comercial depois que entrou no NAFTA em 94, quase que se obrigue a buscar outros parceiros e, inclusive, olhar mais para o Sul. Desculpa. Eu estive no México em janeiro
E bem na época que o Trump, bom, continua a discussão do muro, mas eu tive a impressão que os mexicanos, só faltava eles pedir, pelo amor de Deus, Peña Nieto, tem uma postura nacionalista, cria vergonha na cara e responde pro Trump, porque ele ficava dizendo, não vai acontecer nada, eles não vão fazer muro, nós vamos negociar com o Congresso, uma coisa mais light. Por quê? Porque é um presidente muito ligado ao capital multinacional instalado dentro do México. Então, a tendência seria maior autonomia e integração da América Latina se a América Latina estivesse num momento de certa coesão, de certa convergência ideológica para um lado ou para o outro e de alguma vontade de se unir. Mas como a América Latina está cada um olhando para um lado e está meio mais bagunçada do que o normal, então parece que essa janela de oportunidades que o mundo está oferecendo não está sendo bem aproveitada. E como é que você vê essa possibilidade de contato, que também é um ensaio de tempos, do Mercosul com a União Europeia, né? Você falou agora do Temer, que de uma certa maneira está tentando fisgar alguma coisa em qualquer outro lado que não seja Estados Unidos, mas como é que você vê isso agora? Abre mais espaço? Porque o Trump, de uma certa forma, fez essa possibilidade de ganhar força, né? A chegada do Trump. Mas a gente sabe que no lado europeu tem França e Irlanda que são contra nessa aproximação Mercosul-União Europeia, e aqui o Brasil mesmo não tem muita posição, e a Argentina também parece que discorda de alguns pontos desse possível acordo, né? Como é que você vê isso? É que tem um problema crônico. Por mais que você fale ideologicamente, eu quero abrir mercado, eu quero ter livre comércio, a Europa protege muito o setor primário, principalmente França e Irlanda. Por quê? Porque se eles começarem a abrir para a agricultura de outros países, não só o agricultor deles perde mercado, como um estilo de vida, minifúndio no interior, aquela produção de queijo tradicional. Então, tem toda uma questão social. Aí vai resultar em quê? Em êxodo rural para Paris ou para Dublin, e as pessoas vão morar na periferia. Isso é um problema social que eles prestam atenção. Então, a França tende a... Inclusive, saiu no El País da Espanha há poucos dias que a França continua colocando entraves. E Brasil e Argentina, os setores industriais têm medo da importação, como foi na ALCA, na época dos Estados Unidos. Por mais que o discurso da Fiesp seja de abertura, chega num momento que certo setor que tem o forte dele dentro do mercado interno, ou mesmo do Mercosul, diz, calma lá, nós vamos abrir para a Europa, daí o produto europeu vem e nós perdemos o mercado. Então, esse é um problema não só de Mercosul e União Europeia, é um problema da OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, que perdeu força. Os países tendem a buscar soluções fora da OMC. Por quê? Porque tem esse problema crônico entre países ditos desenvolvidos e em desenvolvimento. Eu não apostaria que vai sair, mas difícil prever o futuro, né? É porque a gente vai voltar para o Chávez? Não, né? Não, daí eu tinha pensado nessa aqui. Que daí fala. Você estava na outra primeira de cima. Isso. Tá bom, vai lá. 3, 2, 1. Bom, e no início do mês, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, alertou sobre a incerteza do cenário político dos países da América Latina, através do relatório Perspectivas Econômicas Mundiais. Principalmente porque alguns países, inclusive o Brasil, terão eleições para novos governantes no próximo ano. Segundo o FMI, abre aspas, o risco da adoção de agendas populistas e que se retroceda nos esforços de reformas e ajustes que estão em curso reduziria a incipiente recuperação econômica. Fecha aspas. Bom, qual que seriam então as principais razões para que haja então essa incerteza nos próximos anos? Bom, o FMI tem uma visão ideológica, né? Ele é uma organização que tem como principal função trabalhar pela saúde fiscal dos países, ou seja, para que os países devedores tenham dinheiro para pagar os seus credores. Quem são os grandes credores? É o mercado financeiro internacional. Então, a tendência é que o FMI diga o seguinte, vamos cortar gasto, vamos fazer reforma trabalhista, reforma da Previdência, cortar a educação, cortar a bolsa na Univale, cortar tudo, que isso atinge todos nós. Para quê? Para gerar um superávit primário, para ter dinheiro para pagar o capital financeiro internacional. Como esses países tiveram crise fiscal, e aí, é claro que cometeram excessos, né? Por mais que esses países tivessem um boom, ninguém botou uma arma na cabeça do Lula para fazer estádio à toa na Copa. Tem uma certa ineficiência no Estado em alguns locais, umas reformas que não foram feitas, e essa característica estrutural internacional que é a financiarização. Então, essa crise fiscal faz com que o FMI venha e diga, os ajustes bons são os ajustes de corte. Até um certo ponto, sim. Agora, o que ele chama de populismo pode ser lido, por outro ponto de vista ideológico, como saúde, educação, previdência, trabalho, investimento em ciência. Será que o Estado sair, o mercado vai fazer isso? Os mais liberais acreditam que sim. Uma linha mais desenvolvimentista ou socialista, mais para o extremo, acredita que não. Que é preciso se desenvolver
do mesmo jeito que os países ricos se desenvolveram, que é investindo nessas áreas e tendo um Estado mais atuante. Então, se você não for dessa linha do FMI, você vai dizer o que eles estão chamando de populismo é exatamente aquilo que nós precisamos para nos desenvolver. Então, se esses ajustes vão continuar ou não, ao estilo de Temer e Macri, eu não sei. Mas o certo é que há uma possibilidade de voltar a governos com mais participação do Estado e mais políticas sociais, caso eles venham a vencer. Agora, passado aí um tempo do impeachment da Dilma, que eu acho que é o primeiro grande fato que compõe esse cenário que repercute hoje, né? Como é que você enxerga o impacto de todo o processo que envolveu o impeachment e agora toda a crise que permanece, né, no setor político no Brasil, toda a corrupção que está vindo à tona, a Lava Jato e tudo mais? Como é que você vê o impacto de toda essa situação que o Brasil vive na sua imagem dentro da América Latina e também em relação a outros países do mundo, né? Bom, aí a minha opinião pessoal, eu admiro muito o Celso Amorim, que foi o chanceler do Lula durante algum tempo. Porque ele vem numa linha brasileira que já teve a política externa independente com Santiago Dantas, Oswaldo Aranha com Getúlio Vargas, que é olhar para o Brasil como uma das 10 maiores economias do mundo, como gigante da América do Sul, que tem 50% da população dos recursos, mais ou menos, e um país que tem que ter uma posição internacional mais, vou usar umas aspas aqui, que é muito conhecido na definição da política externa do Amorim, ativa e altiva. Ou seja, um país que olha de igual para igual com as grandes potências, que busca uma inserção de preferência respeitando os menores, não fazendo com os menores o que já foi feito consigo mesmo, esse é um problema, mas que busca se posicionar. E aí o Brasil, por exemplo, cria o G20 dentro da OMC para negociar melhores condições para os países em desenvolvimento no comércio internacional. O Brasil tenta participar do Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão mais importante do mundo em termos de poder, que é o G5, que só tem as 5 grandes potências. O Brasil vai, junto com a Turquia, por exemplo, tentar ajudar na resolução do problema do Irã. O Brasil cria uma Unasul junto com a Argentina, que é para tentar integrar a América do Sul com mais força em termos... E aí uma série de cooperações setoriais, infraestrutura, etc, etc. Então, o Brasil entra nos BRICS, por exemplo. É colocado nos BRICS, mas participa ativamente da criação de um banco. Então, busca alternativas, busca criar algum tipo de autonomia, de espaço de manobra internacional. Então, quando tem toda essa crise política, e eu não estou aqui simplesmente dizendo que maior abertura comercial seja necessariamente ruim, que tenha que se relacionar com as grandes potências, até porque também não se relacionava. Mas o Brasil deixa para trás esse protagonismo. O Brasil passa... Outro dia eu vi um Facebook de um professor, amigo meu lá de Dourados, que ele colocou assim, a participação do Temer na ONU. Estamos há 3 dias sem passar vergonha. Ótimo. Para o Temer não precisa ser melhor do que isso, porque não cometeu nenhuma gafe. Então eu acho que essa política externa, se houver uma, é um desserviço. Ela está andando para trás. Apesar de ainda faltar um ano para as eleições, as pesquisas de intenção de voto para presidente já iniciaram. Na maioria delas, Lula está na liderança, enquanto nomes como Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Marina Silva vêm ganhando proporção midiática em menor escala. Professor, como que tu observa, então, o cenário eleitoral para a presidência do ano que vem? Relacionado também com a questão Mercosul, enfim, né, essas relações com os outros países. Olha, se... O grupo que está aí conseguir emplacar algum candidato, talvez o Alckmin, por exemplo, e eles criarem algum tipo de política externa mais clara, a tendência é o Brasil se aproximar da Aliança do Pacífico, que é essa posição que os países Chile, Peru, México, Colômbia estão adotando, que é uma abertura comercial maior, tratados bilaterais ao invés de multilaterais, e uma grande aproximação com a China, que é para onde o mundo está indo, né? Entretanto, setores industriais brasileiros e multinacionais, por exemplo, as montadoras que estão aqui, colocam o seguinte: o Brasil não é o Chile. O Chile tem 17 milhões de habitantes, é uma economia primária exportadora e não tem uma cadeia industrial a preservar. O Brasil e a Argentina têm. Então, não é simplesmente se abrir e desmontar os empregos, essa cadeia industrial que já está bastante prejudicada. E aí o Mercosul é bom, porque o Mercosul garante um bom mercado, porque no Mercosul não se vende soja e milho, em primeiro lugar. Se vende calçado, geladeira, televisão, esse tipo de coisa que gera mais emprego. Então, Ciro Gomes, por exemplo, ou o próprio Lula, que a tendência é voltar, tenderiam a ter essa política um pouco mais nacional desenvolvimentista, uma política industrial, o Estado intervindo um pouco mais. Já o Alckmin e o Dória, principalmente, que se põe mais à direita ainda, talvez não. E o Bolsonaro, eu respeito muito quem vota no Bolsonaro, eu acho que ele tem um discurso importantíssimo que é a ordem,
A esquerda que critica o Bolsonaro de uma maneira gratuita e fica chamando de fascista quem vota no Bolsonaro, que é um erro, tem que prestar atenção que sem ordem não se faz nada. Mas o Bolsonaro, na minha modesta opinião, não tem cérebro para ser presidente, porque fora disso ele não fala nada. Não tem projeto, não tem visão. Falou que a política externa brasileira tinha que ser que nem a do Paraguai. Com todo respeito ao Paraguai, que é um país importantíssimo na América do Sul, a política externa brasileira não tem que ser como a do Paraguai, tem que ser como a da Rússia, da China, dos Estados Unidos, porque o Brasil não é um país qualquer. Basicamente, agora, fazer previsão é difícil, mas só um detalhe. Lula é líder aqui, Cristina Kirchner líder na Argentina, Fernando Lugo líder no Paraguai, todos os que foram ou derrotados ou impeachmentados. Eu vou lembrar do que eu falei no início na Venezuela. Talvez não é porque eles sejam tão bons assim, é porque os que estão aí estão sendo ainda piores. Então, talvez eu leve uma reflexão. Professor, que drástico este fim da nossa entrevista, pelo menos. Tomara que a gente tenha novas saídas para o Brasil e para o mundo. Mas a gente quer muito agradecer a sua participação. A gente conversou, então, com o professor Ricardo Boff, professor do curso de Relações Internacionais aqui da Univale. Obrigada. Fechamos aqui, né, Luana? Obrigada, professor. E obrigada também a você que esteve presente com a gente em mais um Viva Voz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.